A grande revolução passa pelas primeiras décadas do século XX, na verdade é um processo mais longo, que vem desde o século XVIII, se quisermos, mas que no início do século XX se materializa de uma forma muito clara. Essa revolução teve a ver com os arquitetos, como um corpo coletivo, assumirem tarefas que até aí não tinham assumido. E essas tarefas passavam por ter uma intervenção mais direta e mais transformadora da realidade. Portanto, e nesse sentido, nos primeiros anos do século XX, de forma paradigmática, a arquitetura assumiu um papel de transformação das sociedades, de assumir como seu cliente não os encomendadores habituais, mas a sociedade como um todo. Portanto, e nesse sentido, aquilo que nós chamamos de arquitetura moderna está inevitavelmente associada a essa síntese, se nós quisermos, entre uma vertente política e uma vertente estética. Como é que era possível concretizar uma transformação da realidade segundo novos princípios e uma nova visão. Não é por acaso que grande parte dos mestres modernos pensaram novos modelos de cidade. Uma das revoluções mais significativas na arquitetura em Portugal foi a transição do estilo manuelino para o estilo renascentista. O estilo manuelino baseava-se nos elementos arquitetónicos, na decoração principalmente dos edifícios, nas flores, nos candelabros, tanto nos candeeiros, nas paredes com espirais, e o estilo renascentista é mais simplificado em termos de geometria e elementos geométricos e mais simples, digamos assim. A outra revolução foi o urbanismo pombalino, quando ocorreu o sismo de 1755 em Lisboa, em que os edifícios desmoronaram completamente e as ruas ficaram desfeitas, em que tiveram de reconstruir a cidade toda em edifícios mais resistentes. Preciso que se diga só que essa ingenuidade que os arquitetos também tiveram, apesar do enorme voluntarismo que eles assumiram nesses primeiros anos do século XX, já fizemos toda essa crítica, obviamente, das limitações que os arquitetos têm de transformar verdadeiramente a realidade de uma forma revolucionária. Mas desde aí que assumimos que os arquitetos têm um papel transformador na sociedade. Não reproduzem meramente aquilo que as sociedades são, mas procuram novas alternativas, novas possibilidades para aquilo que as sociedades, a sua forma de organização, os modos de vida, a forma como podem ter uma intervenção de transformadora dessa mesma realidade. A revolução que eu implementaria na arquitetura em Portugal é a integração e a dimensão dos espaços verdes, que são essenciais para os dias de hoje em termos de oxigênio e em termos de saúde mental. Nós, em Portugal, e falando especificamente da situação portuguesa, nós tivemos exatamente com a Revolução do 25 de Abril um momento-chave. E aí coincidiu a questão da Revolução com um novo projeto que os arquitetos lançaram exatamente nos anos a seguir à Revolução de 74. É um programa chamado Serviço de Apoio Ambulatório Local, no qual os arquitetos assumiram, perante toda a tensão, conflitualidade da transformação política que estava a acontecer, em que os arquitetos assumiram que era preciso fazer alguma coisa por aqueles que normalmente não tinham acesso à arquitetura, portanto, para aqueles mesmo mais necessitados, o dos bairros, de barracas, aquelas comunidades que habitavam nas ilhas do Porto, por exemplo, e assumir claramente uma posição em que era preciso, isso é que é importante, não só dar voz às comunidades, eram elas que promoviam inicialmente o processo, mas também
entrar num processo de construção das instituições que lhe dariam suporte. É um processo, obviamente, num certo sentido fracassado, mas, e por isso a questão do futuro, mas que abriu portas, de facto, e eu falo aqui abriu portas, e a grande pessoa, a grande figura desse momento foi o Nuno Portas, o arquiteto Nuno Portas, arquiteto da prática projetual, mas igualmente um arquiteto do pensamento, da construção das instituições que permitem essa transformação que falávamos há pouco. Seria, no âmbito da arquitetura, muito importante conseguir congregar os arquitetos e a arquitetura, tanto nessa dimensão projetual, de construir a arquitetura do futuro, as novas estruturas materiais, as novas realidades espaciais, mas ao mesmo tempo conseguirem construir o corpo institucional que permita que essas transformações possam verdadeiramente acontecer.